Contabilidade na TV. Apoio educacional, Sistema Fenacom, Sescap e Sescom. SCI Sistemas Contábeis. OMI, o ERP parceiro do contador. Sescom São Paulo. Wilson, com a aprovação das mudanças do Simples Nacional, eu queria saber qual é o posicionamento, primeiro, das empresas de contabilidade, se isso realmente foi melhor. Olha, não era o que esperávamos, né? Poderia ter sido melhor, os limites poderiam, o limite poderia ser maior, né? Mas já é um avanço, né? Então a gente entende que é um avanço pequeno, mas é um avanço que vai favorecer principalmente aquelas empresas que já há alguns anos estavam beirando o limite de 3.600.000. Porém, essa faixa intermediária entre os 3.600.000 e o novo limite de 4.800.000 tem um tratamento todo especial, né? Então, por exemplo, o ICMS e o ISS, eles deverão ser apurados de maneira apartada da tabela do Simples Nacional, como se isso fosse tratado por uma empresa normal, fora do Simples, né? Mas ela ainda, dentro dos 4.800.000 anuais, permanece no Simples Nacional sem ter a necessidade de se desenquadrar. A expectativa é que o impacto seja positivo para os estados por causa da questão do ICMS e do ISS, que vão estar fora da guia do Simples. Realmente vai ser um impacto positivo para os estados? Os estados e os municípios temiam perda de arrecadação. Se o ISS e o ICMS fosse cobrado na tabela do Simples com esse aumento do limite. Essa foi uma solução encontrada para viabilizar a aprovação do projeto, que nós consideramos um avanço. Como eu disse, né, não era exatamente isso que gostaríamos, mas temos que comemorar sim esse aumento do limite, que há muitos anos era de 3.600.000, já estava bem defasado. O número de faixas foi reduzido de 20 para 6. Quais são essas 6 faixas? Essas 6 faixas, a quantidade de alíquotas, né, elas serão diminuídas. Nós antes tínhamos muitas faixas, o processo era complicado, mas existe entre essas faixas uma majoração mais suave do que existia naquele grande número de faixas, quando uma empresa, por exemplo, passava de um faturamento dos últimos 12 meses de 180.000 para 360, no anexo 3, por exemplo, ela passava de 6% para 8,21%. Né? Então, quase 50% de aumento só por causa de uma mudança de faixa. Então, a diminuição das faixas, ela acaba contribuindo para um alívio na tributação quando a empresa muda de faixa. O limite do MEI também subiu de 60 para 72 mil ao ano. E incluiu mais algumas empresas, né? Isso não deveria ter sido maior ou existe um perigo nessa questão do MEI? Existe o perigo da perda da arrecadação, porque mesmo dentro do Simples Nacional, uma microempresa e uma empresa de pequeno porte paga muito mais tributo do que o MEI. Né? Então, se você começa a subir muito, né, no entendimento dos entes federativos, o aumento do limite do MEI iria acarretar aí uma perda de arrecadação e num momento difícil como nós estamos atravessando, isso seria bastante prejudicial, na opinião dos nossos entes federativos. E os médicos também entraram para o Super Simples? Sim, eles agora podem entrar no Super Simples, e isso vai ser bastante benéfico, mas precisa fazer contas, né? Precisa ver se realmente o Simples Nacional é interessante, porque os médicos em alguns municípios usufruem do ISS fixo, cujo valor geralmente é bem menor do que um ISS praticado sob forma de alíquota. Então é bom que os médicos conversem com os seus contadores para saber se o Simples realmente seria a melhor opção.